A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Essa frase foi dita por Albert Einstein. Ciência e religião são os dois pilares que influenciam profundamente a maneira como entendemos o mundo. Apesar de parecerem opostas, será que elas realmente se contradizem? Hoje, iremos nos aprofundar nessas duas teses, abordando suas semelhanças e discordâncias. Nesse vídeo, iremos abordar a teoria do Big Bang. Apesar da existência de outras teorias, o modelo Big Bang é amplamente reconhecido como o mais consistente e aceito pela maioria dos cientistas. A teoria do Big Bang, abordada primeiramente por Gilles Lemaitre, um sacerdote católico que estava convencido de que a física poderia demonstrar que o universo teve um início. Essa teoria afirma que o início do universo se deu a partir de um ponto quente e infinitamente denso. Com poucos milímetros de largura, assemelhava-se a um buraco negro pressurizado, há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Essa pequena singularidade explodiu violentamente e a partir dessa explosão foram criados matéria, energia, espaço e tempo. Depois da explosão inicial, o universo entrou numa fase, chamada Era da Radiação, quando a energia predominava sobre a matéria. Nesse período, o calor era tão intenso que as partículas fundamentais ainda não conseguiam formar átomos estáveis, e a luz era constantemente absorvida e reemitida, deixando o universo opaco. Com o passar do tempo, à medida que o universo expandia e esfriava, a radiação foi perdendo força em relação à matéria, e foi aí que começou a Era da Matéria. Nesse novo estágio, as partículas puderam se combinar e formar os primeiros átomos, o que abriu o caminho para o surgimento de estrelas, galáxias e toda a estrutura cósmica que conhecemos hoje. Em relação ao surgimento de vida, temos uma divergência de teorias. A hipótese mais aceita atualmente é a da abiogênese química, que propõe que compostos orgânicos simples formaram moléculas complexas por meio de reações químicas naturais na Terra primitiva. O experimento de Miller e Urey simulou a atmosfera primitiva e produziu aminoácidos que são os blocos básicos das proteínas, demonstrando que compostos orgânicos podem surgir em condições ambientais específicas. E sobre as formas de vida, acredita-se que as primeiras formas de vida tenham sido micro-organismos procariontes, semelhantes às bactérias, surgidos há cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos. Esses organismos eram unicelulares, anaeróbicos e obtinham energia de fontes químicas, e posteriormente a vida foi evoluindo até o que conhecemos hoje. Agora falaremos um pouco sobre essas origens na visão religiosa. E é claro que eu não poderia abordar sobre as origens de uma única religião. Por isso, dividimos as visões religiosas em hinduísmo, mitologia egípcia e cristianismo. No hinduísmo, religião oficial da Índia, o universo e as outras coisas surgiram a partir de Brahma, o deus supremo da tríade hindu. E a vida na Terra também surgiu de Brahma, que resolveu dar à Terra habitantes que fossem criados da sua própria emanação. Assim, criou através de sua boca o seu filho mais velho, o Brahmani, ao qual confiou os 4 Vedas. De seu braço direito saiu Kshatriya, o guerreiro. Das suas coxas saíram Vaishyas, do sexo masculino e feminino, agricultores e comerciantes. E de seus pés, os Sudras, mecânicos e trabalhadores. Na mitologia egípcia, eles acreditavam que antes nada existia, apenas muita água em uma imensidão sem forma. Essa água era Num. Então, quando o sopro da vida estava forte e pronto, a entidade Atum decidiu que era a hora do início da criação. Assim, uma ilha emergiu das águas para sustentar essa divindade, que se manifestou na forma de Ra, o deus do sol do Egito. E nessa ilha, que seria a cidade antiga de Yun, Ra criou os primeiros deuses a partir de si mesmo. Nasceram então o deus Shu, da aridez e do ar, e sua parceira Tefnut, deusa da umidade, que formam a atmosfera. Estes, por sua vez, gerariam outros deuses para complementar o cosmos egípcio: Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, completando a formação do mundo, e posteriormente a sociedade. Enfim, chega a hora de falarmos da religião com maior influência no mundo atualmente. E de acordo com a Bíblia, a origem das coisas aconteceu mais ou menos assim. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E assim foi a tarde e a manhã,
o dia primeiro. No segundo dia, ele fez expansão, o céu, para separar as águas. No terceiro, ele junta as águas para formar os mares e surgir a terra seca, onde cria a vegetação. No quarto dia, ele cria o sol e a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite. No quinto dia, ele cria os peixes e as aves. No sexto dia, cria os animais terrestres e por fim, ele cria o ser humano, sendo Adão o primeiro homem da terra. Além disso, em João capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queremos um pouco agora sobre o assunto de separação entre ciência e religião. E por que isso acontece? Bom, isso na maioria das vezes acontece porque nós lemos a Bíblia de maneira errada. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de convencer você de que o Deus certo é o Deus cristão, mas sim de que existe um Deus por trás de tudo isso. Então, qual é o intuito do livro de Gênesis? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que dá o tão conhecido relato da criação. E se você talvez tenha uma impressão de que o livro de Gênesis tem como intuito explicar como Deus criou a Terra, você não está 100% certo. Os primeiros capítulos de Gênesis foram escritos para um povo que tinha acabado de passar por 400 anos de escravidão pelo povo egípcio, ou seja, foram fortemente influenciados por suas crenças politeístas. Então Deus, ao se comunicar com Moisés, não tinha o intuito de refutar cientificamente as coisas que os egípcios acreditavam, por exemplo, a terra plana. Ele tinha o objetivo de falar para um povo de que ele era o único Deus, diferente de todos, misericordioso. Então Deus usa uma linguagem na qual os judeus, influenciados por 400 anos pela cultura egípcia, entenderia. Essa imagem mostra o firmamento da terra de acordo com os egípcios da época. A imagem ilustra a crença de que antes não existia nada além do escuro de caos e águas. Dessas águas saiu um dos deuses que separou a terra das águas. Na imagem vemos o deus Geb deitado no chão enquanto Nut segura o céu. Vemos o deus do sol navegando em um barco pelo céu. Os egípcios acreditavam que tinha água retida acima do céu. A terra era plana, protegida por uma redoma, segurada por um deus. E tinha água acima dessa redoma. E acima dela, um Deus. Então Deus, em vez de refutar essas histórias, ele usou essa linguagem para que o povo entendesse melhor como Deus falou. Basicamente, Deus manteve as crenças de como a Terra era vista naquela época. Crença essa que Galileu Galilei refutou, e falaremos disso mais para frente. Em textos como Gênesis 1:7, que diz: então Deus fez o firmamento e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Jó 22:14. Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode nos ver, quando percorre a abóbada dos céus. Salmos 104:5. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que ela jamais se abale. Esses textos bíblicos insinuam que a terra é plana, diferente do que conhecemos hoje. Mas também temos outros textos bíblicos que mostram que a terra é redonda. Jó 26:7. Deus estende os céus do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ou seja, observamos que a Bíblia não pode ser usada como um livro científico, até porque não tem esse propósito. E existem várias outras interpretações que podem não ser interpretadas literalmente, e vai de cada um com seus próprios estudos escolher a interpretação que acredita. Por exemplo, irei citar duas interpretações que mais me intrigam. A palavra original do hebraico, que nós traduzimos como dia, na verdade é Yom, que tem vários significados dentro da Bíblia. Por exemplo, 12 horas, uma semana inteira, uma temporada de cultivo, uma eternidade, a duração de uma vida e um período de 40 dias, e também com um dia literal de 24 horas. Existem estudiosos que preferem acreditar nos dias literais, mas não é a única interpretação. Existe também outra interpretação que diz que, além de explicar os 7 dias da criação como a criação da Terra, Deus estava, na verdade, estabelecendo o seu reino. Bom, naquela época também era comum os reis, antes do seu templo estar construído e ele descansar, ele tomar o trono, faziam celebrações que duravam 7 dias. E essa interpretação defende que Deus, na verdade, estava falando que ele estava construindo o seu reino para depois descansar, ou seja, tomar o trono no 7º dia. Agora tentamos provar a existência de um Deus que não precisa ser o Deus cristão através das vias de Tomás de Aquino. E como nós temos um tempo limite, daremos uma atenção maior para a primeira via. A via do movimento. Tomás observou também, com base em Aristóteles, que tudo que se movimenta tem uma causa, fazendo assim impossível uma regressão infinita, necessitando para tudo, até para o universo, um começo. Um começo esse que seria um motor imóvel, imaterial, fora de espaço e tempo. Motor esse que todos chamam de Deus. Outro ponto muito interessante que é utilizado para tentar provar a existência de Deus são as 122 características
que são milimetricamente sintonizadas para que haja vida na Terra. A chance dessas 122 características estarem alinhadas por acaso é de 1 em 10 elevado a 138. Existe um princípio matemático chamado princípio de Borel, que diz que 1 em 10 elevado a 50 já é impossível. Ou seja, 1 a cada 10 elevado a 51 é 2 vezes impossível, e por aí vai. Essa matemática também é usada para demonstrar que a possibilidade de haver um Deus é maior do que não haver. E agora falando de Galileu Galilei, um dos principais nomes usados para a separação de religião e ciência. Galileu Galilei nasceu no século XVI, ele era um cristão católico e também recebeu muita influência do Renascimento. Ele deu início aos seus estudos tendo foco na filosofia e matemática aristotélica. Galileu desenvolveu seu próprio telescópio, um que possibilitava enxergar muito além do que telescópios da época. Sua invenção, juntamente da sua esperteza, resultou em descobertas inéditas da época, como o fato das luas de Júpiter, chegando à conclusão de que se tais corpos giram em torno de Júpiter, então a Terra não era o centro do universo, que ia contra a teoria ptolomaica, que era juntamente ensinada a copernicano. Mas na época, nenhuma das duas era 100% provada, eram só teorias, apesar da forte crença para o lado ptolomaico. Nesse momento de sua carreira, Galileu não era inimigo da igreja, então como que ele passou a ser conhecido como inimigo dela hoje em dia? Digamos que Galileu não era muito educado com seus adversários, não maneirando nas críticas. Foi quando Galileu, em sua obra Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, zombou do Papa. Zombou de uma fala do Papa Urbano VIII. Resumindo muito a história, fazendo com que rolasse uma treta absurda que resultou em Galileu ser preso domiciliarmente. Conclusão. Na época, a ciência dava os seus primeiros passos, e a autoridade da igreja, em tentar defender todo e qualquer artigo teológico, acabou exagerando e lançando as bases para a separação entre ciência e religião. O que é muito importante lembrar que Galileu Galilei era um cristão católico. Terminemos o vídeo com a frase de Rino Camilleri em A Verdadeira História da Inquisição. O caso de Galileu, em última análise, foi uma derrota para todos. Para ele, pois lhe custou 20 anos de vida gastos em polêmicas. Para a igreja, porque despedaçou a harmonia entre ciência e fé que São Tomás de Aquino havia conseguido compor com um árduo trabalho. É importante dizer que em 8 de janeiro de 1642, já cego, Galileu Galilei faleceu em sua vila. A indulgência plenária e a bênção apostólica recebida logo após a sua morte mostra que, independente de qualquer intriga, ele era um homem respeitado por todos.